Sem dúvidas, um dos maiores desafios do advogado criminalista ao trabalhar com um processo criminal são as interceptações telefônicas feitas durante a investigação. É sobre isso que nós vamos falar hoje para vocês. Mas antes, eu gostaria de te pedir que, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para que você possa receber as notificações todas as vezes que nós postarmos aqui algum conteúdo para vocês. O vídeo de hoje é destinado em especial para os nossos colegas advogados criminalistas que já se depararam ou ainda vão se deparar com algum processo em que tenha havido interceptações telefônicas. Nós já falamos disso aqui no nosso canal, temos um vídeo aqui sobre isso, eu vou deixar o link dele aqui para que vocês possam clicar e assistir. Caso não tenham assistido ainda, eu sugiro que pare esse vídeo agora, assista esse outro. Nesse outro, eu estou explicando detalhes de ordem mais técnicas. Eu estou explicando sobre as herbes, o que é uma estação rádio base, como que você identifica as coordenadas geográficas para identificar onde que o telefone estava no momento em que foi interceptada a conversa, se é uma quebra de sigilo, onde é que os telefones estavam, qual é a torre, a estação rádio base que transmitiu para ele o sinal, para que ele pudesse fazer aquela ligação, enviar aquela mensagem, como que você interpreta aquelas coordenadas, como é que você interpreta um azimuth para localizar o mais precisamente possível o ponto onde o telefone estava no momento da sua utilização. Então, nesse outro vídeo que você vai assistir, lá tem esses detalhes mais técnicos. O que eu estou aqui a falar hoje é de detalhes mais estratégicos da defesa. É uma questão mais de estratégia defensiva, analisando mais sob a ótica do Código de Processo Penal, tá bom? Então são dois vídeos que, embora tenham a mesma titulação, não abordam o mesmo conteúdo. Um fala dos detalhes de ordem técnica de uma interceptação, de uma quebra de sigilo, o outro vai falar de uma questão um pouco mais estratégica, direcionada ao processo penal em si. Bom, o que nós entendemos, por que entendemos que isso é importante, você precisa saber trabalhar. É comum, e você sabe, que a grande maioria das investigações da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Militar, ou até mesmo do Ministério Público, tem ali quebra de sigilo telefônico e interceptação telefônica. São duas coisas distintas que a gente tem que analisar. A quebra de sigilo ela é o gênero do qual a interpretação, a interceptação é uma espécie. Quebrar o sigilo telefônico significa trazer para o processo, obter dados de toda a comunicação telefônica do investigado. Mas percebam, às vezes, a quebra de sigilo se atém apenas às comunicações pretéritas, ou seja, analisar no último ano, nos últimos meses, para quem o investigado ligou, de quem ele recebeu ligação, onde que ele estava quando essas ligações foram efetuadas, qual o aparelho telefônico foi usado para fazer essas ligações, qual a localização dessas ligações, a localização da herb, da estação rádio base onde ele esteve, e o mais importante, a duração dessas ligações. Tudo bem, isso é uma quebra de sigilo, onde a gente analisa os dados pretéritos. A quebra de sigilo que consiste na interceptação é diferente. A interceptação é o Estado, através dos seus órgãos de investigação, ter acesso às comunicações telefônicas do investigado em tempo real. É o meu telefone estar, no linguajar mais popular, grampeado. Se eu pegar meu telefone agora e ligar para alguém, nesse exato momento terá alguém do Estado, da Polícia Investigativa ou do Ministério Público acompanhando a minha conversa, está interceptando a minha conversa. Então, através da interceptação, eu tenho um acompanhamento em tempo real dessa conversa. Mas percebam, ambas precisam de ordem judicial, tudo bem. Só que quando o juiz profere uma ordem judicial para interceptar o telefone, ele está dando uma ordem judicial para uma interceptação futura. Isso é muito importante para o contexto do que nós vamos falar hoje para vocês. O juiz deu uma decisão hoje, logicamente a interceptação será depois dessa decisão, porque a interceptação é em tempo real. Então o juiz está autorizando hoje as empresas de telefonia passar para os órgãos de investigação os códigos necessários para acessar a conversa em tempo real.
Não é possível o juiz dar uma ordem hoje para autorizar uma interceptação pretérita? Evidentemente que não. Se a interceptação é acessar a conversa em tempo real, o juiz dá uma ordem para que a interceptação seja feita nos próximos dias. No entanto, o juiz pode dar uma ordem para que a operadora forneça para os órgãos de investigação todos os dados daquele telefone. O e-mail, que é como se fosse o chassi do telefone, o e-mail do chip, a conta, em nome de quem está registrada e todos aqueles dados que eu já falei. Para quem que ligou, onde que ligou, o tempo de duração de cada ligação, qual local estava o telefone no momento da ligação. Essas questões já estão armazenadas na empresa de telefonia. O juiz dá a ordem e esses dados são trazidos para o processo. Agora, a interceptação, como eu já disse, pressupõe algo que vai acontecer. A polícia vai interceptar, ela está suspeitando que o investigado está praticando o crime, então ela vai interceptar a ligação para acessar o conteúdo da conversa e, a partir daí, analisar se realmente está acontecendo o crime ou não, trazer esses dados, essa conversa degravada para os autos do processo para constituir uma prova. Pois muito bem, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Na grande maioria das vezes, quando a defesa pega um processo para apresentar resposta à acusação, ou logo ali no início para pedir uma revogação de prisão, entrar com habeas corpus, as interceptações, as quebras de sigilo já foram feitas. Embora seja possível fazer isso no decorrer do processo, no decorrer da instrução, não é comum. O comum é que faz-se a investigação durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 2 meses, 3 meses, não importa. Faz a investigação. Dessa investigação, obtém-se provas suficientes para pedir uma prisão temporária, para se pedir uma busca e apreensão. E ao fazer essa busca e apreensão ou essa prisão temporária, no nosso linguajar popular de quem atua nessa área, a gente costuma dizer que estourou uma operação. Ou então, a polícia deflagrou uma operação. O que significa dizer que as investigações já vinham sendo feitas. Quando o Ministério Público e os órgãos de polícia tiveram em mãos informações suficientes de autoria, de materialidade, para pedir a prisão temporária ou para pedir uma busca e apreensão, ou até mesmo para o MP já oferecer a denúncia, normalmente é aí que o investigado descobre que ele estava sendo investigado, que ele está sendo perseguido ali, né? Persecução penal, criminalmente há um bom tempo. Bom, é nesse momento que surge a figura do advogado criminalista. Logicamente, se teve uma busca e apreensão na casa do investigado, se teve uma prisão temporária, uma prisão preventiva, logicamente agora ele vai procurar o advogado. Contrata o advogado chega no procedimento, nós já temos ali uma prova pré-constituída muito tempo antes. Tem 2 anos que essa investigação está acontecendo, tem 1 ano, tem vários meses que essa investigação está acontecendo. E a defesa pega a partir de agora. E aí é o ponto importante que todo advogado criminalista tem que saber. Primeira coisa, essas provas já produzidas, que de acordo com o Código de Processo Penal, algumas delas podem ser consideradas provas, porque são não repetíveis, né? Não se repete uma interceptação telefônica, não se repete uma busca e apreensão. Essas provas se enquadram dentro do que a gente chama de contraditório postergado ou contraditório diferido. Isso está no artigo 283, parágrafo 3º do Código de Processo Penal e, portanto, não há nenhuma irregularidade. Eu vou explicar por quê. Vamos imaginar que o promotor pediu uma busca e apreensão na casa do investigado. O juiz deferiu. Se nós analisarmos isso à luz do contraditório clássico, o juiz, antes de decidir, deveria intimar a parte contrária. Afinal de contas, o contraditório é o direito de participar de todos os atos do processo. Então percebam, se o promotor pediu uma interceptação, em tese, né, se nós analisarmos apenas o contraditório clássico, o juiz deveria intimar a parte investigada para analisar, para responder. Só que percebam, numa busca e apreensão, num pedido de prisão temporária, numa interceptação telefônica, se o juiz intimar a parte contrária, vai frustrar as investigações.
Evidentemente, não se pode exigir de um investigado que, ao receber uma intimação, ele não destrua as provas que tem em casa. Ele evite de continuar conversando ao telefone. Por motivos óbvios, essas medidas são analisadas e deferidas para o juiz sem que a parte contrária saiba. Mas nós sabemos que a Constituição assegura a todo e qualquer cidadão o contraditório, que é o direito de participar de todos os atos do processo. Então ele tem direito de participar dessa decisão da busca e apreensão, da interceptação. Mas aí surge o que a doutrina chama de contraditório postergado, ou seja, depois, diferido, após, o que significa dizer que o promotor pede a busca e apreensão ou pede a interceptação telefônica, o juiz analisa se estão presentes os requisitos, defere ou indefere a medida. Mas, deferindo a medida é cumprida. A polícia vai, faz a busca e apreensão, faz a prisão temporária, faz a prisão preventiva, faz a interceptação telefônica. Depois de tudo pronto, aí abre vistas para a defesa se manifestar. Porque, veja bem, o contraditório é postergado, diferido. A defesa vai ter acesso depois. Seria ilegal, seria uma prova ilícita se a defesa não tivesse acesso. Logicamente a defesa vai ter acesso, mas no momento posterior. E é aí que entram as estratégias a que me referi no início desse vídeo. Quando a defesa chega no processo, geralmente essas provas estão todas produzidas. E a defesa tem que analisar cada uma delas para aferir a licitude delas. Porque não significa que essa prova, já estando feita, ela seja lícita. Pode ser que nós tenhamos ilicitude nessa prova. Pode ser que seja uma prova ilícita, porque quando ela foi produzida, ela não observou os requisitos legais. E como que nós vamos saber? Analisando essa prova. Então perceba que é muito importante o papel do advogado nesse momento, porque ele chega, pega um material já todo produzido e agora ele vai analisar todo esse material para ver se tem algo errado. Porque se tiver errado, ele vai pedir que o juiz declare a ilicitude dessa prova. E o artigo 157 do Código de Processo Penal estabelece que toda prova ilícita deve ser desentranhada dos autos. Então perceba o quanto isso é importante. Agora, nós poderíamos estar falando de várias provas periciais, documentais. Nesse vídeo eu vou me ater apenas às interceptações telefônicas. Percebam, quando o advogado chega no processo, é possível que tenha havido várias interceptações, não só uma. Eu quero me referir a vários períodos. Interceptou o telefone do investigado no mês de maio, no mês de junho, no mês de julho, no mês de agosto. Embora a Lei 9296, que é a lei que fala das interceptações telefônicas, estabeleça um prazo máximo de 15 dias, prorrogável por igual período, nós já temos assentado na jurisprudência a possibilidade de essa prorrogação se estender por mais outros dias. Porque imagine, o investigado tem o telefone interceptado, a polícia descobre ele conversando com a pessoa fulano. Num segundo dia, ele conversa com ciclano. Aí a polícia vem, pede para interceptar o telefone de fulano e ciclano e prorrogar a interceptação do investigado inicial. E à medida que as conversas vão evoluindo, vão se ramificando, vão aparecendo outros braços do crime. É evidente que a polícia tem que investigar. Então a jurisprudência já entendeu pela possibilidade, desde que seja devidamente justificada e comprovada a necessidade por quem pede, o MP ou a polícia investigativa tem que comprovar para o juiz a necessidade, né? Não se poderia obter essa prova de outra forma, somente através dessas interceptações, dessas prorrogações. A nossa jurisprudência, ou seja, as decisões acumuladas ao longo do tempo pelos tribunais no mesmo sentido, a jurisprudência tem admitido mais de uma prorrogação dessa interceptação. Em resumo, o que eu quero dizer para o advogado que pega um processo dessa natureza é que ele é obrigado a analisar toda essa prova. Não importa se foi uma, duas ou três interceptações. Acreditem, já teve processos que eu trabalhei
que nós tivemos ali mais de 9.000 registros de ligação. 9.000 ligações. A polícia extraiu dali as que interessam para ela. Mas perceba, as que são interessantes para a polícia pode não ser interessante para a defesa, quase nunca são, mas no meio daqueles 15 dias de interceptação, 30 dias, 50 dias de interceptação, tem conteúdo que é interessante para a defesa e que talvez não fosse para a polícia. Em resumo, o que a gente tem que entender é que, quando se faz uma interceptação, todos os dados são fornecidos pela operadora para a polícia. Exemplo, 30 dias de interceptação, 30 dias de conversa, com todos os arquivos de áudio, com todas as informações, além do arquivo de áudio da conversa, tem que ter ali a ERB, a estação rádio base, a torre onde transmitiu essa ligação, o tempo de duração, qual telefone que ligou, qual que recebeu, todas aquelas informações que eu já falei. Tudo isso é passado da operadora para os órgãos de investigação, seja o MP, seja a polícia. A polícia vai pegar aquele material todo e analisar. Vamos imaginar que dos 30 dias de interceptação, tem 2 dias ali onde as atividades criminosas foram praticadas. A polícia pega a conversa desses 2 dias e joga nas suas manifestações, no pedido de prisão, no pedido de quebra de sigilo, no pedido de busca e apreensão. E o restante, a polícia não analisa. Fica ali com ela, com a polícia, mas ela não analisa. E aí começa a surgir o primeiro problema, né? São vários, eu vou falar do primeiro. A polícia junta nos autos de inquérito que vem e passa a compor a ação penal, acompanhando a denúncia, apenas aquela parte que interessava. Não, tem que juntar a integralidade. Seja um CD, seja um arquivo, um link de um drive, com todo o conteúdo interceptado. E aí, quando a defesa chega no processo para trabalhar, a defesa vai ter acesso à integralidade da interceptação. Cabe à defesa analisar toda essa conversa e decidir qual é interessante para a sua estratégia de defesa ou não. Normalmente, nesse momento, você pode até se assustar. Na faculdade, quando eu falo isso com os alunos, eles se assustam. Mas, professor, vai analisar tudo que está naquela interceptação? Eu costumo dizer que uma boa defesa criminal tem que analisar todas as conversas. Acredite, parece surreal, mas a nossa equipe no escritório sabe disso. Todos nós somos treinados para isso. Se tem 200 horas de conversa, nós vamos ouvir as 200 horas. No meio dessas 200 horas, pode ter 1 minuto que tem a informação que você precisava. A informação que vai robustecer a sua tese de defesa. É indiscutível que a gente tem que ouvir tudo. Por isso é muito trabalhoso a gente assumir a defesa de um processo criminal que tenha havido interceptações telefônicas. Porque além de analisar cada uma das ligações, o dia que fez, a hora que fez, onde que a pessoa estava, o tempo de duração, eu ainda tenho que ouvir o conteúdo dessas ligações. Então isso é muito importante e uma defesa criminal efetiva obrigatoriamente passa por essa etapa. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é, tudo bem, você pegou o processo agora, tem ali a interceptação telefônica. E agora? Primeira coisa, talvez não haja tempo suficiente para que você analise tudo isso no prazo de 10 dias. Porque você tem 10 dias para apresentar a resposta à acusação. E a resposta à acusação tem lá como preliminar, você vai arguir vícios de processo, vícios procedimentais. Então eu costumo dizer o seguinte, se é uma operação complexa, tem muito material a ser analisado, é melhor você fazer uma petição para o juiz, pedindo a ele para estender esse prazo. Eu já fiz pedido que, ao invés de 10 dias, que o juiz me desse 30 dias para fazer a resposta à acusação, porque tem muito material para eu analisar, e eu tenho que analisar, porque se tiver alguma ilegalidade, alguma ilicitude, alguma anormalidade, eu tenho que arguir agora, em caráter preliminar. Eu preciso de tempo para fazer isso. Então você vai pedir ao juiz esse prazo. Agora, quando eu falo de interceptação telefônica,
Tem dois momentos. Eu posso arguir agora na resposta à acusação e falar com o juiz que a polícia deveria ter juntado a integralidade das interceptações e não juntou. E aí você vai pedir para que o juiz oficie a polícia para mandar para os autos a integralidade. Você vai alegar para o juiz que determinados arquivos estão ilegíveis, você não consegue ouvir ou você não consegue ter acesso. Às vezes esses arquivos, enquanto tramitavam na delegacia, eram protegidos por senha. O delegado trouxe para o processo, mas esqueceu de mandar a senha. E aí você não consegue ter acesso aos arquivos que a operadora de telefonia mandou. Você vai ter que fazer uma petição para o juiz para liberar o seu acesso a esses arquivos. É direito da defesa ter acesso à integralidade dos dados. Não importa quantos são. Se tiver 200 telefones interceptados, 2.000 horas, a defesa tem direito de ter acesso a todo esse material. Senão não há uma defesa efetiva, logicamente, né? Superadas essas questões da resposta à acusação que você vai pedir, me parece muito interessante você ficar atento também a um detalhe. Quando a ligação, a interceptação vem no seguinte sentido. O juiz autorizou a interceptação no dia 15 de julho de 2020. A polícia iniciou a interceptação no dia 20 de julho de 2020. Interceptou durante 5 dias, então 5 de agosto de 2020. Nós temos ali uma interceptação do dia 20 de agosto de 2020, 20 de julho a 5 de agosto, 15 dias. Tudo bem. Digamos que a polícia coloque lá no inquérito, né, na sua conclusão do inquérito, que no dia 25 de julho, portanto, dentro do período autorizado pelo juiz, 25 de julho, seu cliente fez uma ligação para fulano, essa ligação durou 10 minutos e dessa ligação tinha a conversa tal. Prestem atenção, eu vou repetir para que você consiga acompanhar meu raciocínio. Nós estamos partindo agora para um momento extremamente interessante. O promotor pediu, a polícia pediu, o juiz deferiu a interceptação de 15 dias. A interceptação foi implementada no dia 20 de julho e ela durou até 5 de agosto. Tudo bem, 15 dias. A polícia colocou ali no seu relatório de investigação que no dia 25 de julho, estava dentro do período autorizado pelo juiz, o seu cliente, o investigado, fez uma ligação para fulano que durou 10 minutos. E coloca a degravação dessa conversa, ou seja, todo o conteúdo que eles falaram, escreve ali. Alô, oi, quem está falando? Fulano, escreve tudo ali. Ali ficou evidenciada a prática de um crime. Beleza, quanto a isso não tem o que você fazer. Seu cliente praticou um crime. Tá, mas eu não estou falando aqui de mérito, se ele praticou ou não praticou. Eu estou falando de forma, eu estou falando de regras procedimentais, de processo. E como que se faz uma defesa processual? Primeira coisa, você percebeu que a ligação foi feita dentro do período que o juiz autorizou. Ok, mas eu te pergunto uma coisa. Como você pode afirmar que no dia 25 seu cliente fez essa ligação? Quer ver um desafio? Se você virar para o seu cliente e falar assim, você fez uma ligação para fulano durante 10 minutos, falou isso. Pode ser que o seu cliente vire para você e fale, doutor, fiz mesmo. Agora, a operação foi deflagrada agora em 2023. E a interceptação foi feita em 2020. Você acha mesmo que seu cliente vai lembrar que naquele dia ele ligou, que foi aquele dia mesmo? Salvo se tiver numa situação assim de uma data, foi na noite de Natal, foi na noite do Ano Novo. Provavelmente ele não vai lembrar. E a pergunta que eu faço para te provocar é, como que você sabe que ele fez essa ligação no dia 20? Ah, porque a polícia falou. Não. Eu não estou aqui dizendo que a polícia está fazendo coisa errada. Mas no processo penal, a polícia faz o trabalho dela, eu faço o meu. A polícia não confia no meu trabalho, eu não confio no trabalho da polícia. Eu não confio no trabalho do promotor, eu não confio no trabalho do juiz, eu confio no meu trabalho. Quem já me ouviu aqui falar várias vezes disso, quando eu assumo a defesa em um processo penal, eu só tenho um amigo no processo penal, é meu cliente. Os demais eu desconfio de todos. Por quê? Processo é documento. Eu preciso disso documentado nos autos. Eu não posso sair acreditando em todos os relatórios que a polícia faz. Não. Assim como a polícia não acredita quando o meu cliente presta depoimento, faz parte. O que significa dizer, eu vou na resposta à acusação,
pedir ao juiz para que oficie a operadora, para que a operadora mande para o processo os extratos de conta. Sabe aquela conta detalhada, quando você recebe a conta de telefone na sua casa? Hoje ela não vem detalhada. Se você quiser, você entra lá no aplicativo e baixa a conta detalhada, vai ter todas as ligações que você fez, todo dia, para quem que foi. Eu vou pedir um extrato de conta detalhada para a operadora. Porque a hora que eu pegar o extrato de conta detalhada, eu vou pegar esse extrato e olhar. Dia 25, meu cliente fez uma ligação, olho lá, não. Dia 25 não tem nenhuma ligação. Mas como que no relatório da polícia tem? Houve um equívoco da polícia. Ou doloso ou culposo, mas houve um equívoco. A polícia está falando que meu cliente fez uma ligação dia 25, só que aqui no extrato de conta da telefonia não tem nenhuma ligação dia 25. Dia 25 ele não usou o telefone para fazer ligação. Se essa prova foi forjada, muito provavelmente essa ligação aconteceu num outro dia, em que não era acobertada pela ordem judicial. O juiz deu a ordem no dia 15, para interceptar do dia 20 ao dia 5. Essa ligação foi feita dia 10. Então, não poderia estar nos autos. Por quê? Foi interceptada num período em que não foi autorizado pelo juiz. Gente, isso é muito importante. Você só tem condição de aferir se isso ocorreu ou não se você analisar todo o conteúdo das interceptações telefônicas. E aí você tem que pegar tudo, cada uma das interceptações e analisar. Isso eu estou falando na resposta à acusação. Mas o melhor momento para você enfrentar isso é nas alegações finais, ou também chamado de memoriais. Por quê? Porque aí você vai analisar toda a cadeia de custódia da prova. O que é a cadeia de custódia? É o registro cronológico de produção da prova. Lembra que eu disse no início do vídeo que quando essa prova foi produzida a defesa não fez parte, não estava junto? Sim. Então, eu não estava presente quando essa prova foi produzida, mas agora, ao analisar a prova, eu tenho que conseguir entender onde que ela começou e onde que ela terminou, por onde ela passou. E como eu consigo fazer isso? Se a prova tiver os registros cronológicos de tempo ali, ó. Dia tal. Então, vamos entender isso, para que você possa arguir nas alegações finais. O promotor pediu a interceptação telefônica dia 2 de agosto. O juiz decidiu dia 5 de agosto. A empresa de telefonia implementou a interceptação dia 10 de agosto. E aqui um detalhe importante. Como que eu vou saber o dia que a empresa de telefonia implementou a interceptação? A empresa de telefonia tem que implementar e mandar um ofício para o processo. A grande maioria dos processos que eu pego não tem esse ofício. Se não tem o ofício da telefonia, eu não sei e não tem como saber o dia que a telefonia implementou a interceptação. Se eu não tenho como saber o dia que a empresa de telefonia implementou a interceptação, como que eu vou saber que aquela gravação apresentada pela polícia está dentro do período autorizado pelo juiz ou não? Então perceba, se não tem esses ofícios da empresa de telefonia, lá na resposta à acusação você já pode pedir o juiz para oficiar a empresa de telefonia, para mandar para os autos os ofícios explicando que dia que iniciou a interceptação, que dia que finalizou a interceptação. Voltando à análise da cadeia de custódia. Dia 2, o promotor pediu, o juiz decidiu dia 5, a empresa de telefonia interceptou dia 10. Dia 15 termina, porque dia 25 termina, porque são 15 dias. Tudo bem, você vai anotar tudo isso. Se tem 10 interceptações, você tem que anotar o dia que o promotor pediu a primeira, pediu a segunda, pediu a terceira, pediu a prorrogação, o dia que o juiz decidiu, o dia que foi para a operadora, o dia que a operadora implementou. Aí depois você vai pegar as ligações que o Ministério Público e a polícia estão dizendo que comprometem seu cliente e ver se essas ligações estão dentro dos períodos autorizados pelo juiz. Pasmem. Para espanto da grande maioria de vocês, em quase todos os processos você vai encontrar erros, você vai encontrar falhas nesse procedimento, o que impede que o advogado exerça a defesa na amplitude que a Constituição assegurou ao cidadão.
Porque se eu não tenho acesso a essas datas, eu não tenho acesso aos dias em que a interceptação foi implementada, como que eu vou aferir a legalidade dela? Eu preciso ter acesso a isso para que eu consiga aferir se há uma legalidade ou não, porque se não houver, essas provas serão desentranhadas dos autos, porque são provas ilícitas. Percebam, o vídeo ficou muito mais longo do que eu queria. Eu queria algo mais simples, mais resumido, mas esse assunto é extremamente complexo, você precisa se dedicar com muita atenção a ele. Todo o processo que você pegar, que tiver interceptação, você precisa dar essa atenção especial. E acredite, é por isso que essas grandes operações estão sempre na mão de advogados que têm uma equipe junto com você. Muito dificilmente um advogado sozinho consegue trabalhar num processo dessa complexidade. Ele precisa de uma equipe de bons estagiários, de bons advogados que juntos com ele possa trabalhar analisando todos esses dados. A defesa do seu cliente depende dessa análise. Não se consegue imaginar que alguém vai fazer a defesa de um réu no processo penal sem analisar todo esse acervo probatório produzido nas interceptações. E como eu disse, e vocês assistiram aqui, não é algo simples, não é algo fácil, mas é algo que precisa ser feito. Beleza? Fique atento a isso. Se você vai assumir um processo que tem interceptações telefônicas, assista esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Mas você precisa dedicar uma atenção especial a esse material. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê por aí. Valeu! Tchau!